Bom, gente, vamos começar então. Eu gostaria de pedir para a Sidoca orar, né, nesse início dessa nossa reuniãozinha. Valeu, todo mundo com saúde aí, graças a Deus, estamos firmes. E a gente vai continuar mais o estudo do Apocalipse, mas vamos primeiro orar por todos nós, né? Amém? Amém. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar por mais esse dia, por estarmos reunidos mais uma vez na tua presença, concordando em oração, Senhor, e te agradecendo. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor escreva as tuas palavras no nosso coração, que o Senhor transforme a nossa maneira de enxergar as coisas, que o Senhor quebre paradigmas e tabus que não vêm do Senhor, mas que vêm de homens, que o Senhor esclareça as coisas, que o Senhor esclareça a tua palavra para nós, que ela seja luz, que ela seja lâmpada para os nossos pés mesmo, que entendamos a tua palavra que está em Apocalipse, que não é um livro fácil de se entender, Senhor, que o Senhor use Ulisses para que ele possa esclarecer para nós aquilo que nós temos dúvidas, e fala pelo teu Espírito Santo, Senhor. O teu Espírito Santo fala, o teu Espírito Santo revela, então traz revelação para nós, Senhor. Abençoamos aqueles que não puderam participar, abençoamos quem está ouvindo, Senhor, que tenhamos ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor, e entendê-la. Te agradecemos que o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor responde a nossa oração. O Senhor tem ouvido e respondido todas as nossas orações. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova cada manhã, e nós estamos vivos por causa dela, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, a semana de cada um, que haja vitória na vida deles, Senhor. Que aquilo que eles precisam de vitória, que o Senhor dê vitória. Abençoamos a vida da Cris, que faz aniversário hoje. Jesus. Que o Senhor esteja com ela, que o Senhor a abençoe, que seja um restante de dia maravilhoso para ela, Senhor. Que ela comemore com a sua família e que ela seja muito feliz e que seja uma comemoração alegre, Senhor. Abençoamos, Senhor, a tua palavra, recebemos a tua palavra com o coração aberto. Abençoamos o nosso país, Senhor. Abençoamos, pedimos a tua misericórdia. Pedimos perdão pelos pecados da nossa nação e pedimos que o Senhor venha com teu poder, que o Senhor liberte o nosso país, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão desempregados, daqueles que perderam seus empregos e que estão passando fome ainda, Senhor. Que o Senhor seja o provedor. Não sabemos como, mas o Senhor é todo poderoso. O Senhor é criador, o Senhor cria do nada todas as coisas. O teu nome tem todo o poder. Então, pelo teu nome nós oramos para que o Senhor restaure a nossa nação e restaure e dê dignidade para as pessoas, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus e oramos no nome dele também. Amém. 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 Rodrigo, Adriana. Oi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tá bom. Então, vamos lá. Só para recordar, né? Nós estamos estudando Apocalipse, estudamos o capítulo 1. Lembra que eu falei para vocês que o Apocalipse tem muitas maneiras de nós abordarmos. Nós estamos abordando de uma maneira. Estamos dividindo em 6 partes. Uma primeira parte é uma introdução, que vai do capítulo 1, né? Do versículo 1 a 8. Depois são 4 visões. Cristo e a igreja, Cristo e o mundo, Cristo e a vitória, Cristo e a eternidade, e a última é o epílogo, o finalzinho, né? Então, nessa primeira visão, vocês lembram a semana passada, a gente falou, né, que o João estava ali e que ele teve uma visão, ele ouviu uma voz atrás dele e havia a pessoa de Jesus com um candelabro na sua mão, né? E os 7, né, as 7 lâmpadas na outra mão. E aquilo ele ficou impressionado e Jesus falou para ele, agora você vai escrever as coisas que eu vou te dizer, tá certo? Você vai escrever 7 cartas para 7 cidades que estão aí perto, né? E então, o que nós vamos ler hoje são essas 7 cartas. Vamos ver se dá tempo da gente conversar sobre as 7 cartas escritas para as igrejas
para os líderes dessa igreja ou para o anjo da igreja, como a gente estudou a semana passada. Então, vamos... alguma dúvida, gente? Tudo bem? Até aí, mesma página? Ok? Então, vamos à primeira carta. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte... Espera aí, todo mundo achou aí, pessoal? Beleza? Então vai. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, uma coisa tenho contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre-se de quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Bom, muito bem. Então essa é a primeira carta a essa igreja que é Éfeso. Éfeso todo mundo conhece, é uma cidade grande, né? Uma cidade litorânea. Essas 7 igrejas, né? Dessas 7 cidades, são cidades importantes para a época, todas elas hoje localizadas na Turquia. Bom, aqui ele começa falando, né? Eu sei, veja só que importante que ele fala, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e reconheço a tua paciência, que você não pode suportar aqueles que fazem o mal, né? Você pôs à prova aqueles que dizem apóstolos, mas vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês têm paciência, trabalharam pelo meu nome e não se cansaram. Tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o primeiro amor, esse amor inicial que vocês tinham por mim. Então veja o cuidado, quem está falando é a pessoa de Jesus, o cuidado que ele tem em que a gente mantenha a chama no nosso coração do nosso primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele amor que nos atraiu a Cristo. Sabe quando a gente conheceu, que aquilo queimou no nosso coração, que a gente falou, não é possível, eu achei alguma coisa que faz sentido na vida. Quando a gente estava perdido, andando de um lado para o outro, e alguém nos mostrou o caminho de Deus, e aquilo queimou lá dentro, fez, né, morada, e a gente se alegrou tanto, aquilo mudou tanto. Este é o primeiro amor. O primeiro amor, ele amadurece, ele não é um amor infantil para o resto da vida. Todos nós recebemos o amor de Deus e amadurecemos. Como? Nas provas, nas lutas, no dia a dia, né? Na própria sequência da vida, mantermos esse primeiro amor é um papel que nós temos, uma missão que Deus nos dá, que está escrito aqui. Veja que ele fala, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Ou seja, eu reconheço o que você faz, né? Todas as tuas obras e o teu trabalho. Mas tenho contra você que você deixou o teu primeiro amor. Lembram quando a gente estudou, nesse grupo, né? A gente estudou sobre Marta e Maria, né? Aquelas duas discípulas de Jesus que amavam a Jesus de coração. E um dia Jesus foi visitá-las. E aí Marta, né, que era muito voluntariosa, trabalhava muito, estava para cima e para baixo, arrumando, deixando tudo pronto, né, fazendo almoço para Jesus. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ali de boa, só ouvindo a voz, né, os conselhos de Jesus. E uma hora Marta falou, ô Jesus, você não podia falar para, né, você não podia falar para minha irmã me ajudar aqui, porque tá pesado aqui, tem que fazer sozinha, né? E Jesus virou para ela e falou, Marta, Marta, com muito amor, né? Ele falou, você está atarefada, né? E ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada.
O que Jesus quis dizer? Quantas vezes eu te visito, meu? Para o que você está fazendo. Fica aqui aos meus pés que nem a Maria. Tá certo, todo mundo quer uma casa arrumadinha, né? Entregar o melhor. Mas há momentos que a gente tem que dar um pausa ali e falar, cara, agora não é hora de fazer isso. Agora é hora de parar e ouvir, de meditar, de nós estarmos aos pés de Jesus. Então é melhor a gente ter um primeiro amor aquecido, um coração aquecido, do que calo nas mãos, muita obra, muita correria. A palavra que eu fui estudar, a palavra usada aqui em grego é protos, ou seja, você deixou o meu primeiro amor, o prioritário, o amor prioritário. Você trocou o que é prioritário por obras e trabalho, não é? Achei interessante esta abordagem que eu vi. Saiu do foco. Perdeu o foco. Meu, não adianta você fazer um montão de coisas se o teu coração está frio. Você está fazendo na mecânica, não é? Correndo atrás de uma série de coisas, sendo que o mais importante, não que você não deva fazer, mas as obras são consequência, elas não são causa, não é? Senão você entra na pegada, isso é comum, não é? Às vezes a gente entra e se esquece por que a gente está fazendo esse monte de coisa mesmo, não é? Então, amar a Deus é melhor do que fazer muitas atividades. Eu me lembrei do texto de João, capítulo 6, verso 28 e 29, depois a gente volta em Apocalipse, mas é uma situação muito curiosa, que foram até Jesus e falaram, Jesus, nos ensina, peraí, nós temos uma pergunta para fazer, como é que a gente pode acertar, né? Então eles, pelo jeito, tinham boas intenções ali, não é? Então João, né, o Evangelho de João, capítulo 6, versos 28 e 29. Que diz... O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Então, o que faremos para executarmos a obra de Deus, diz uma outra tradução. Ou, o que é que Deus quer que a gente faça? Essa é uma pergunta que a gente faz para Deus toda hora, né? Senhor, o que é que tanto o Senhor quer que eu faça, né? Se o Senhor me dissesse, eu faria, né? Aí a resposta que Jesus deu, ele falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Antes de você sair fazendo um monte de coisa, atabalhoadamente, correndo atrás de uma série de atividades, às vezes a gente entra numa pegada, principalmente em igreja tem igrejas que demandam muito, sabe? Que tem lá culto na terça, na quarta, na quinta, célula, mais grupo de oração, aí o jejum de manhã, não esquece de fazer obra social, tem também o trabalho das mulheres, dos jovens, das crianças, e aí tem domingo de manhã, aí tem a escola dominical, aí tem 2 cultos, mais 2 cultos à tarde, 2 cultos à noite, não esquece de assistir na televisão. Meu, você não faz mais nada. Assim, não é por aí. Escolhe, vai em 2, aquilo que você pode fazer, naquele você consagra, naquilo você dá o melhor. Tenha o seu coração voltado com amor para Deus. Não é o número de missas, de cultos que vão fazer a diferença para você. O que vai fazer a diferença é o quanto você se consagra. Lembra na escola? Eu sempre dou esse exemplo, que o professor chegava lá na frente e escrevia lá, né? Fazia aqueles exercícios de matemática. Aí a gente ficava prestando atenção, entendi. Aí ele falava, bom, agora é a sua vez. Passa o exercício, a gente fica aquela folha em branco, e a gente olhando para ela, e ela olhando para a gente, não lembra, né? Não sai nada, e você fala, não entendi nada. Como é que faz isso aqui? Então a questão não é a gente ouvir, não é ouvindo muito que a gente vai crescer, a gente tem que praticar, essa palavra tem que entrar em nosso coração, a gente tem que degustar, meditar, parar um pouco, né? Não é muita coisa, não é quantidade, mas é qualidade, tempo com Deus, é aí que a gente cresce. E aqui Jesus o censurou por isso, trocaram o protos, aqui a prioridade virou obras e trabalho. Ele falou, eu sei, hein? Eu conheço, muito bom. Mas eu tenho contra você que você está fazendo tudo isso sem amor. Cadê aquele teu amor que tanto me agrada? Não é? Bom, o que mais? Ele fala aqui uma coisa bem bonita, né? Aquele que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus. Então,
a gente vai ver que todas as cartas ele faz uma promessazinha no final. Ao que vencer, acontecerá isso, aquilo, outro. Outra coisa, eu estava lendo hoje uma Bíblia muito interessante, chamada Bíblia Mensagem, não sei quantos conhecem, mas é muito interessante. Ela é uma Bíblia que tem uma linguagem muito fácil, muito contemporânea. Então, se vocês acharem essa Bíblia chamada Bíblia Mensagem, comprem, que é interessante. E nessa parte que fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele fala assim, você pode me ouvir? Está me ouvindo? Né? Ele traduz essa palavrinha dizendo, você está me ouvindo? Bom, se você está me ouvindo, então faça isso assim, assado. Muito bonitinho isso. Bom, uma explicação que eu tenho que dar nesta carta é quando ele diz, tenho, porém, isto, que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, Jesus está falando que esses tais nicolaítas. Isto aí, eu estudei bastante esse assunto, não existe uma linha, existem algumas linhas que falam sobre os nicolaítas. Uma delas é que era uma seita liderada por um tal de Nicolau, é óbvio, né? O nome Nicolaítas tem a ver, né? E esse cara, dizem que, se você for estudar no livro de Atos, capítulo 6, quando eles estabeleceram os diáconos, tinha um cara lá que era um tal de Nicolau, de Antioquia. E que esse cara, ele meio que saiu do caminho de Jesus e criou uma seita, que é essa seita dos nicolaítas, que incitava os discípulos à prostituição e à adoração dos deuses pagãos, os deuses da época. Então, Jesus falou, olha, a obra dos nicolaítas eu aborreço, eu odeio, não quero saber, isso não tem nada a ver comigo. E que bom, você aí de Éfeso, que você também censura, isso aí eu tenho a seu favor, né? Tem outras linhas sobre os nicolaítas, mas eu vou me ater a essa aqui que eu acho que é a mais adequada, né? Nós vamos ler que os nicolaítas também aparecem em mais uma carta, a carta a Pérgamo, tá bom? Mas já a gente entra nela, tá? Bom, dúvidas sobre a carta de Éfeso? Mais alguma dúvida? Ficou alguma coisa pendente? Tudo certo? Ok. Vamos à carta à cidade, à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Pode ler? Vamos lá? Escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem. Então tá aí a carta a Esmirna, né? Aqui fala, vocês serão provados e sofrerão durante 10 dias. No livro do Apocalipse, tentar traduzir literalmente dias, anos, esquece, não é por aí. Então, é uma carta simbólica, né? Então, não tem como a gente traduzir isto aqui, tá certo? Mas vamos começar aqui. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, né? Que morreu e tornou a viver. Jesus, né? E ele fala do sofrimento, que vocês são pobres, mas de fato vocês são ricos. E aí eles falam que eles são um grupo, né? Que esse grupo fala mal deles, mas pertencem a Satanás. Vocês vão ver que nessas cartas, em várias delas, ele fala isso. Cita, vocês estão no meio da sinagoga de Satanás, vocês estão onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, são lugares, negócios pesados assim. Isso mesmo, a Sidoca falou aqui, tem um espírito de engano, vocês estão num lugar que está trazendo dificuldade para vocês. Que bom que vocês estão ligados. Então tem algumas cartas que seguiram esse espírito de engano, que vocês vão ver quais são, e outras que não seguiram esse espírito de engano, tá certo? E
E ele fala assim, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr vocês, alguns de vocês, na prisão, para que vocês sejam provados. Veja, Jesus, isso é importante. A aprovação, ela é uma autorização de Jesus para que a gente cresça. Então, Deus não tenta ninguém, mas ele permite que a aprovação venha para que a gente cresça espiritualmente. Se a gente for colocado numa situação de dificuldade, a gente tem que ter a certeza que Deus nos colocou ali, porque ele sabe que nós temos condição de vencer aquela batalha. Então, você está passando por um momento difícil agora? Jesus está com você. É para sua fé aumentar, para você depender mais dele, para você orar mais. Quem vai ser beneficiado com isso é você, sou eu. Né? Deus continua Deus se a gente sofrer ou não sofrer. Mas o que ele permite que aconteçam certas coisas para que nós possamos nos aproximar mais dele. E isso vai trazer benefício para cada um de nós que fizermos isso, certo? E tanto que ele fala, olha, vocês vão ser provados. Sejam fiéis mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Numa outra tradução, diz assim, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. Será que nós estamos dispostos, no nosso coração, de sermos fiéis a Jesus a ponto de entregarmos a nossa vida? Como muitos já fizeram isso, né? A gente sabe das histórias do passado e até recentemente, pessoas que entregaram as suas vidas por amor a Jesus, mas resistiram, permaneceram fiéis. Estamos chegando em tempos difíceis, hein? Talvez sejamos provados. Oi, Pati. Tudo bem? A Pati. A perseguição está chegando, então nós temos que ficar ligados. Vamos nos fortalecer. Nós temos que fortalecer o nosso coração, a nossa fé, a nossa musculatura espiritual, para vivermos tempos mais difíceis. Os tempos difíceis, nós estamos estudando, esse aqui é o estudo número 10. Estamos estudando, é o 2 de Apocalipse e o 10º que nós estamos estudando sobre as coisas do fim. Estudamos as palavras de Jesus, os sermões proféticos, palavras de Paulo, de Pedro, de João. Agora estamos estudando a palavra de João também, mas no Apocalipse. Então, tudo isso aponta para tempos difíceis, tempos do fim. Então, nós temos que ficar ligados. Por isso que eu gosto de explorar no Apocalipse o melhor que o Apocalipse tem para dar para nós, que são palavras de ânimo, de fortalecimento. Jesus escreveu, deixou esse livro para nos fortalecer, para nos mostrar o que vai acontecer e falou, sejam firmes, sejam fiéis até a morte. E a coroa da vida está preparada, na Bíblia a Mensagem falou, ela está na medida certa para a sua cabeça, já está pronta. Interessante. Bonitinho. Bom, então essa é a igreja de Esmirna e ele fala no final, aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte, ou seja, viverão com Jesus para todo sempre. Tá certo? Então, carta escrita à cidade de Esmirna, ao líder da cidade de Esmirna, ao anjo da cidade, falando das coisas boas e das coisas não tão boas. Alguma dúvida, gente? Edu, Tati, tudo bem? Ulisses, Oi. Eu só não entendi direito a mensagem da primeira carta de Éfeso. Tá. De Esmirna, sim, que Tá. é essa de passar tempos difíceis, mas a de Éfeso eu não entendi. Então, a de Éfeso é aquela que eu expliquei, né, Ale? Então, Que assim, de focar em um... de você colocar como prioritário o amor a Deus. Esse é o âmago da carta. Você está correndo bastante atrás de muitas coisas, mas eu tenho contra você que você deixou teu primeiro amor. Volta a amar a Deus em primeiro lugar. Lembra quando a gente se converte, que a gente tem uma experiência nova com Jesus a primeira vez, como a gente fica empolgado? A gente quer falar para todo mundo, a gente está feliz, quer transformar a vida de todo mundo. É esse primeiro amor que Deus falou que eles deixaram, que é para eles voltarem a essa empolgação toda. Veja que ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, você estava bem e de repente você esfriou, certo? E arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, volta para o teu primeiro amor.
Quando não, brevemente a te virei, ele fala, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ou seja, você que é líder, lembra que ele está escrevendo a carta ao líder ali, né? Ou ao anjo, né? Se você não se arrepender, se você não mudar isso, ou seja, eu imagino que essa igreja virou uma igreja ativista, não é? Com muitas atividades, mas que o âmago desse primeiro amor se perdeu em algum momento, não é? Tá certo? Que é buscar Deus, louvar, ser grato, ter uma intimidade grande com Deus e não ficar fazendo obras. Adoração, devoção, confissão, intercessão, não é? Humildade, estudo da Bíblia, as coisas simples, mas importantes que a gente tem que buscar. É isso, é a essência. Por isso que fala lá que tem que crer naquele que Deus enviou, que o Ulisses falou. O que eu peço de você? Que você creia. Agora não precisa ficar inventando coisas. Creia. Creia que Deus vai dirigir a sua vida para aquilo que Ele quer que você faça. Não ficar inventando moda. Porque a gente fica inventando porque quer agradar a Deus e às vezes não está agradando. Efésios 2:10 diz assim que as boas obras Deus preparou para que a gente ande nelas. Então, quando a gente está conectado com Deus, a gente está aos pés como Maria estava, o próprio Jesus vai nos indicar o caminho para nós fazermos as melhores obras. Então a gente não precisa ficar preocupado na pegada do ativismo. Porque tem uma culpa na gente que a gente tem que agradar a Deus. A gente tem que fazer, porque senão Deus não vai me aceitar. Não é por aí. Então, Ele já me salvou, já estou debaixo da graça. Eu não preciso fazer nada para agradá-lo. O fato de ele ter morrido por mim, me salvado, já basta. A gente já está agradando. Como salvação, isto é mais do que suficiente. Não existe outro sacrifício que eu possa fazer. Agora, quando eu amo a Deus, eu quero agradá-lo de coração. Então eu me coloco à disposição dele, dizendo, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim? E aí a gente vai buscar o Senhor. E Ele abre as portas, os caminhos para que a gente vá cumprir a obra que Ele tem para nós. Certo? Ok? Certo. Como uma dedicação simples, não precisa ser nada grandioso, né? Uma dedicação simples e sincera. É isso. Simples e sincero é o que Deus quer. Um coração Lembra daquela passagem genuíno. Que o Ulisses leu do final dos tempos que Jesus fala, nunca vos conheci? As pessoas estavam fazendo. E Deus falou para eles, nunca vos conheci. Por quê? Não estavam fazendo com amor. Não estão fazendo com dedicação. Eles estão fazendo por fazer. Então, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. E Jesus fala, nunca vos conheci. Então, ele estava fazendo obras. Mas não era genuíno, o amor deles não era genuíno. Tá bom? Ok? A ler? Joia. Bom, agora nós vamos ler a terceira carta, a carta a Pérgamo, a cidade de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, de 12 a 17. Essa é uma carta um pouquinho maior. Vamos lá? Escreva esta carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada de 2 fios, de 2 gumes e 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa aqui é braba. Então, aqui fala, né? Aquele que tem aquela espada, expliquei para Fernanda semana passada, né? A espada de 2 gumes, né? A espada afiada, é a palavra de Deus, que penetra no coração, lá na divisão, né, da alma, vai lá na divisão dos pensamentos, ela que nos convence, né? E aí ele fala, olha, onde vocês moram tá o trono de Satanás, cara. Pensa um lugar ruim, né?
E mesmo quando Antipas, né, uma testemunha de Jesus, foi morto, aí em Pérgamo, os de Pérgamo foram fiéis e mantiveram a sua fé. E aí ele fala, olha, eu tenho contra vocês que vocês estão prestando atenção em outros que não trazem a palavra que eu estou trazendo. Um deles é ensinamento de Balaão. Então, Balaão e Balaque. Então, essa é uma passagem do Velho Testamento, do livro de Juízes. Balaão era um profeta interessante. O Balaque era um rei. E o povo de Israel ia passar na frente dele. Aí ele falou, cara, como é que eu faço? Eu já ouvi falar que esse povo é abençoado. E o que eu vou fazer? Eu vou atrás de um profeta que possa amaldiçoar esse povo. Então ele correu atrás, achou esse Balaão, que era um cara que alguém sabia que se vendia por dinheiro para poder profetizar, e contratou esse cara. Aí chegou, tá aqui a grana, tudo certinho, quanto que a gente combinou aí? Fechou, vai. Pode profetizar. Aí ele começou a falar, esse povo é um povo abençoado, povo de Deus, tá? Aí o Balaque, não, pera, vem cá, meu. O que nós combinamos, cara? Tá aqui, eu te dei o dinheiro para você chegar e falar o combinado, meu. É para você amaldiçoar. Falou? Beleza, então vai, de novo, hein? Vai lá, já. Aí o cara foi lá, povo abençoado, não dá para... Aquilo que Deus abençoa eu não posso maldizer e tal. Aí o Balaque falou, meu, qual que é a sua, meu? Ele falou, cara, o que Deus abençoa eu não posso maldizer. Nem pago, nem não pago, não tem jeito. Essa é uma passagem bonita, porque quando Deus levanta, a pessoa pode até ser um vendido, pode ser até um falso profeta, pode ser o que seja, mas vai a palavra na boca dele para abençoar, entendeu? Então eu quero dizer isso para você, meu irmão. Você que enfrenta uma perrengue, uma pedreira, muitas vezes pessoas querem te amaldiçoar, mas vão ter que falar bem de você, sabe? Porque Deus coloca na boca deles uma palavra de bênção. Então, isto é uma tranquilidade para a gente, não é? Por isso que o Velho Testamento existe, porque ele nos ensina coisas como essa história aqui. E ele foi contratado para fazer o povo pecar, para que os israelitas comessem alimentos oferecidos aos ídolos e cometessem imoralidades. As coisas que ele tinha acabado de falar dos nicolaítas. E também ele diz, além disso, vocês seguem também a seita dos nicolaítas, que nem o pessoal de Éfeso. Então ele fala, arrependam-se. Senão, eu logo irei até aí, com a espada que sai da minha boca, e lutarei contra essa gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do meu maná escondido, o meu pão escondido. Então, mesmo nessa igreja, que estava ouvindo os profetas falsos, os caras, os nicolaítas, onde Satanás habitava, onde era o trono do perdido, não é? Onde mataram Antipas, que era uma fiel testemunha de Jesus, no final ele diz, se tiver alguém aí, eu darei o meu maná escondido, algo bom da parte de Deus virá para você. Então, gente, outra lição que a gente tira, mesmo se você estiver num lugar que é um inferno, cara, onde você parece que cada lugar onde você olha, parece que Satanás está ali. Bom, Deus está ali com você. E se você for fiel, Deus vai fazer você provar daquilo que é o escondido dele, o secreto de Deus. O segredo do Senhor são para aqueles que o temem, né? Diz a palavra de Deus no livro de Salmo. Né? O interessante da palavra Satanás é que significa adversário. Porque a palavra Satanás tem um peso muito forte, né? Então você tem adversários em tantos lugares, na verdade, querendo o seu mal. E aí ele fala aqui no finalzinho, e a cada uma dessas pessoas que resistirem, eu darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O que é essa pedra branca? Não faço ideia, não tenho ideia do que é essa pedra branca. É alguma coisa que, algum segredo... Deve ser demais. Deve ser uma pedra especial, alguma coisa que Deus pode dar para você, que só você conhece, e que tem um nome que ninguém conhece, não só você. Ou seja, na minha opinião, como ele fala aqui, o maná escondido é um segredo que Deus tem para você. Né? Aquele que vencer, ele vai receber o secreto de Deus para você. Isto aqui, a pedra branca com nome que ninguém conhece, só você, sabe o que eu identifico? É como se quando eu chegasse na presença de Deus, Deus desse uma palavra-chave, sabe, um password, uma senha que só Deus
E eu que tô lá no meu travesseiro, que falei aquilo, que pensava, alguma coisa que aconteceu comigo, que só ele poderia saber, lá dos meus pensamentos. E ele vai falar então, né? Vai falar aquela palavra, eu vou falar, meu, que Deus maravilhoso. Deus estava lá. Deus estava lá, vendo tudo que eu estava passando, todos os adversários, e por causa dele eu posso vencer, não é? Tá certo? Bom, gente, dúvidas? Quer perguntar, Tati? Eu falei, vocês são muito queridos. É muito gostoso escutar a palavra de vocês, né? Vocês também são muito queridos. A gente sente muita falta de vocês. Nós estávamos indo da fazenda correndo para chegar no horário. Desculpe o atraso. Que bom que vocês chegaram. Que bom que vocês estão com a gente. Bom, nós já estamos no nosso horário, então nós vamos só ver a igreja de Tiatira, aí a semana que vem a gente termina, tá bom? Vamos fazer assim? Mais uma? Então lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29, essa é a maior carta. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, então essa aqui é a carta a Tiatira, também uma cidade grande lá, hoje Turquia. E vocês veem, não são os nicolaítas, não é Balaão, é Jezabel. Jezabel, para quem não sabe, foi a esposa de um rei Acabe, que foi, segundo a própria Bíblia, o pior rei de Israel. O pior. Diz que a Bíblia que antes dele não houve um tão ruim e depois dele não haveria um tão ruim. E para piorar, ele se casou com essa Jezabel. A Jezabel era feiticeira, ela era idólatra, ela era uma mulher má, muito má. E ela enfeitiçava o Acabe, ainda para piorar. Talvez não precisasse, né? Ele já era ruim o suficiente, porém ela fazia isso. E ele pagava pau para a mulher dele e as coisas iam de mal a pior. Não é? E veja só, ele começa dizendo, eu sei que vocês têm amor, vocês são fiéis, trabalham, aguentam o sofrimento com paciência. E sei que vocês estão fazendo isso agora, mais até do que no princípio. Então, Jesus valorizou aquele grupo que estava firme ali, mas ele falou, olha, vocês estão tolerando a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Aí ele fala, olha, o que ela faz é tão ruim que eu vou jogá-la numa cama, os seus adúlteros vão fazer coisas com ela, e eu estou dando tempo para ela abandonar os pecados, né, aqueles que estão se ligando a ela, não é? E matarei os seguidores, né, no caso falo filhos, mas são seguidores delas, então
Todas as igrejas saberão que sou aquele que conhece os pensamentos e desejos de todos. Ou seja, dentre aqueles que estavam lá fazendo todas aquelas boas obras, haviam aqueles cujo coração estava lá ligado a Jezabel, né? Mas ele falou, eu estou dando tempo, né? Vocês aprenderam o que alguns chamam os segredos profundos de Satanás. Vixe, eu estou fora, não quero saber do que se trata. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. O que ele falou, vocês que estão firmes aí, eu não vou colocar mais nenhuma carga sobre vocês, fiquem firmes. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm recebido de mim. Aos que conseguirem a vitória, né, e continuarem a fazer a minha vontade até o fim, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, sobre as nações para governá-las com barra de ferro, quebradas com pedaços, como se fossem potes de barro. O que é isso? Um dia, Jesus vai vir julgar as nações. Gente, não se enganem. Toda injustiça desse mundo, ela vai ter um pagamento. Ninguém, nenhuma pessoa, nem nessa vida, nem no juízo final, escapará ao juízo de Deus. Deus conhece os corações das pessoas, os nossos corações. Nós temos que, por isso que a Bíblia fala que a gente deve temer a Deus, porque Deus nos conhece lá dentro. Não adianta a gente fazer uma capa linda e por fora e por dentro ser pessoas diferentes, ruins. Jesus censurou os escribas e fariseus por serem sepulcros caiados, ou seja, por fora pintados, né, branquinhos, né, os sepulcros, né, os túmulos, e por dentro fediam, tinham ossos, tinham coisas podres, não é? Então não é esse o caminho. Mas Jesus vai trazer justiça. Ele virá com justiça. Eu falei isso lá atrás, num desses estudos. Jesus veio como uma criança que nasceu numa manjedoura, humilde, sofreu, viveu nesse mundo, amou a todos, fez o bem, foi sacrificado. Quando Jesus voltar, ele volta como juiz. Ele não volta mais como aquele que veio, que nasceu na manjedoura, o Jesus bonzinho. Ele volta para fazer juízo para os seus, que aguardam nele a justiça. Ou seja, ele é bonzinho do mesmo jeito. Aqueles que esperam na justiça de Jesus, quando ele exercer essa justiça, Jesus vai ser o bonzinho que todo mundo espera. Como se você está sofrendo injustiça, né? Vamos pensar, né? Eu tenho certeza que a Lê agora está mentalizando uma turminha, né? Que está querendo mal, que está fazendo... E o que você pede? Justiça. Você pede, poxa, quando que isto vai ter fim, não é? Quando que vão julgar essa gente? Quando que eles vão parar de ser mentirosos e fingirem e fazerem todo mal por causa de lucro, por causa de poder, não é? Então, a boa notícia, Jesus vê tudo e ele vai julgar a cada um de acordo com as suas obras, nesse mundo e no além. E ele fala, eu lhes darei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, né? A verdadeira estrela da manhã. Então ele vai estar no nosso coração. Aquela estrela linda da manhã vai estar dentro de nós. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A essa igreja de Tiatira. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Rodrigo está muito quietinho. Não, eu tenho sim. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu não sei se foi falado no primeiro capítulo, no primeiro estudo que teve de Apocalipse. Quem escreveu foi João, né? Quanto tempo foi que ele escreveu essas cartas e esse relato depois da crucificação e da ressurreição de Cristo? Então, eu mencionei que, assim, existem, óbvio, várias teorias, mas a mais aceitada, ou mais aceita, é que ele escreveu do ano 90 ao ano 95 depois de Cristo. Se a gente imaginar 0 a 33, que Jesus morreu em 33, mas na verdade não é isso, porque o ano Domini, na verdade, é o -4, é o que dizem. Então, que em torno de 60 anos depois da morte de Jesus. Tá. Então, essas igrejas, elas já eram igrejas, evidente, cristãs, né? Que elas acreditavam, e seus fiéis, teoricamente, acreditavam em Cristo. Só que o que a gente percebe é que cada uma tinha um defeito,
um pecado que estava sendo cometido ali, ou um desvio que eles estavam... um ponto fraco, um desvio na conduta ali, né? Só tem E eu não sei porquê, eu imaginei que era um tempo um pouquinho maior que isso, mas se for só os seus 60 anos aí de diferença no máximo, é um tempo muito curto até para já mostrar e evidenciar numa igreja uma falha na conduta, né? Mas que triste de fato. Então, sempre lembrando, né? Esses caras, essas igrejas, elas foram evangelizadas por Paulo, né? Se você pegar as viagens de Paulo, ele passa por a maioria dessas igrejas, né? E algumas delas receberam discípulos dos discípulos, né? Então, o evangelho se alastrou pelas igrejas da Ásia Menor ali, não é? Pelas cidades. E como eu disse também na semana passada, a igreja em Sardes ou em Tiatira não é que tinha a igreja evangélica de Tiatira, era a galera que era cristã, que se reunia ali. A comunidade. Era a comunidade da cidade, não é? Não tinha divisões, certo? Todos os discípulos daquela cidade se reuniam e faziam uma parte de uma comunidade. Tinha um líder. E tinha líderes, né? Tinha um líder que é o anjo da igreja, que tem o candelabro, que tem os dons. Era o líder daquela comunidade ali, né? Eles não tinham, de repente, fisicamente uma igreja, ou se rotulavam, né? Ou se titulavam. Não tinha templos naquele tempo. Ao local. Era uma comunidade daquela cidade. Eles não construíram os templos naquele tempo. Foi depois de Constantino, aquela construção toda de templos. Veio bem depois, né? 300 anos, no ano 300, não, mais ou menos. Anos depois. Eu fiquei meio confuso nisso, porque eu imaginava também que era um pouco mais de tempo, né? Entre entre a ressurreição de Cristo e até a escrita do Apocalipse. Eu imaginei que tivesse quase isso, uns 200 anos. 200 anos não, mas uns 100 anos aí. Não tão pouco. Mas é que o evangelho se espalhou muito rápido. Muito rápido. E também, vamos combinar, né? Olhando pelo lado do Satanás aí, quando ele viu que Jesus tinha estabelecido o seu reino sobre a terra, tinha estabelecido seus discípulos, que eram pessoas simples, bem simples, né? A igreja era composta de pessoas simples nessa época, né? Bem humildes, né? Serviçais, não é? E esses caras estavam ganhando toda essa notoriedade, né? E a igreja se espalhando como fogo em palha seca. Ele foi injetando, né? Mudando de tática, porque a princípio a tática era matar a Jesus, né? A primeira tática foi tentar convencê-lo na tentação dele. Depois, quando não deu, matou a Jesus, agora conseguimos. Só que na verdade teve a ressurreição, que aí acabou com Satanás. E aí ele foi atrás dos discípulos. Quando ele viu a igreja formada, como é que Satanás destrói? Destrói com fofoca, com perseguição. Em Atos capítulo 6, as viúvas gregas estavam reclamando porque elas não estavam recebendo a Bolsa Família da época lá. Então, os discípulos colocaram os diáconos para fazer, não é? E aí, aos poucos, né, doutrinas falsas, você vê, na maioria delas se infiltraram pessoas... Doutrinas falsas. Para trazer doutrinas falsas, falsas profecias. Doutrinas antigas do Velho Testamento, fazer com que eles voltassem para a lei. Judaizantes. Então, haviam várias heresias, né? Apostasias, né? Que se chamam. As piores heresias são tiquíssimas. Tudo para desviar do primeiro amor, gente. Se você tiver que guardar alguma coisa hoje, guarde isso. Mantenha a chama do seu primeiro amor. Ame a Jesus de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a você mesmo. Faça isso. Não perca isso, porque isto é a chama que vai te manter. É a conexão, o bond que você tem com Deus. Isto aí vai te alimentar. Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador.
Então, se você estiver sendo alimentado da seiva bendita de Deus, ele vai te mostrar se você está errado, está indo mais para a esquerda ou para a direita, se você precisa melhorar alguma coisa, vai te fortalecer quando você precisa. Tem que estar ligado a ele. Este é o nosso grande desafio, mantermos essa ligação com o Pai. Qual é a maior aprovação que o nosso adversário pode nos dar? É fazer com que a gente perca a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele falou, para que creiais naquele que Deus enviou. Então, tudo que Satanás quer é desviar a gente da nossa fé, da fé genuína, da fé ao Deus verdadeiro, aos ensinamentos verdadeiros de Cristo, aos princípios verdadeiros dele. Então, tudo que o adversário quer é destruir isso daí. Então, vem falsas doutrinas, vem tentação, mas isso não é pecado, é só uma vez. Então, é destruir a nossa fé. Uma vez que destruir a fé, a gente está perdido. Porque a primeira coisa que Deus coloca no nosso coração é a nossa fé. Então, a gente tem que guardar a nossa fé com todas as nossas forças. Até Paulo fala, guardei a fé. É muito linda essa passagem, né? Quando ele fala que ele guardou a fé. A gente precisa guardar a fé. Levá-la até o fim, né? Como Paulo fez, né? Tá bom? Rodrigo, legal? Tá bom, gente. Hoje a gente para por aqui. Semana que vem tem mais. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês têm sido uma alegria para nós. Muito bom estar com vocês toda semana. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos orar então? Pode ser? Senhor, visita a cada família, Senhor, a cada um que participou desse estudo, dessa meditação, e que a Tua palavra, Pai, caia em boa terra. Eu sei, Senhor, que os seus corações são corações voltados para Ti, e que nos seus corações há uma boa terra onde a Tua semente está caindo, Senhor, nesse momento. Pai, que ela faça morada e que ela produza tudo aquilo que está estabelecido, Senhor, e possa gerar, Senhor Jesus, vida, Senhor, no coração, na família, na vida de cada um dos meus queridos. Abençoa suas famílias, abençoa essa semana, dá uma semana poderosa de vitória. Oramos mais uma vez pelo nosso Brasil, pelas pessoas que estão sofrendo agora, pessoas que estão desempregadas, Senhor, que estão nos hospitais, pessoas que estão enfermas. Jesus, abençoa cada um, Senhor Jesus, põe a Tua mão, e também aqueles que não puderam participar conosco hoje, Senhor, visita cada um nas suas casas, Senhor, e Senhor, vem sobre nós, Senhor, dando-nos esse amor verdadeiro, Senhor, esse primeiro amor que tanto precisamos, Senhor. Vem regar a nossa plantinha, Senhor. Vem, Senhor, que o azeite da Tua... desse candeeiro esteja aceso dentro de nós, Senhor. A cada dia que possamos colocar o azeite puro, Senhor, para que essa chama nunca se apague, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, por cada lar dos meus queridos irmãos, que a Tua chama esteja acesa, Senhor, e que eles possam, Senhor, fazer menção do Teu nome, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, e, Senhor, permanecer, Senhor, e ser fiel até a morte, para receberem de Ti, Senhor, a coroa da vida. Guarda cada um, abençoa esta semana, colocamos-nos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, a gente se vê